Programa de Transição da Quarta Internacional. O segredo comercial e o controle operário da indústria. O capitalismo liberal, baseado sobre a livre concorrência e a liberdade de comércio, perdeu-se por completo no passado. O capitalismo monopolista, que o substituiu, não só foi incapaz de atenuar a anarquia do mercado, como, ao contrário, conferiu a essa última um caráter particularmente convulsivo. A necessidade de um controle sobre a economia, de uma direção estatal para a indústria, de uma planificação, é atualmente reconhecida, pelo menos em palavras, por quase todas as correntes do pensamento burguês e pequeno-burguês, do fascismo à social-democracia. Para os fascistas, trata-se sobretudo de uma pilhagem planificada do povo com fins militares. Os sociais-democratas procuram esvaziar o oceano da anarquia com a colher de uma planificação burocrática. Os engenheiros e os professores escrevem artigos sobre a tecnocracia. Os governos democráticos chocam-se nas suas covardes tentativas de regulamentação com a sabotagem intransponível do grande capital. A verdadeira relação entre os exploradores e controladores democráticos é caracterizada do melhor modo pelo fato de que os senhores reformadores, tomados de santa emoção, param ao limiar dos trustes com seus segredos industriais e comerciais. Aqui reina o princípio da não intervenção. As contas entre o capitalista isolado e a sociedade constituem um segredo do capitalista. A sociedade nada tem a ver com isso. O sigilo comercial é sempre justificado, como na época do capitalismo liberal, pelos interesses da concorrência. Na realidade, os trustes não guardam segredos entre si. O sigilo comercial, na época atual, é uma conspiração constante do capital monopolista contra a sociedade. Os projetos de limitação do absolutismo dos monarcas econômicos permanecerão lamentáveis farsas, enquanto os proprietários privados dos meios sociais de produção puderem esconder dos produtores e dos consumidores as maquinações da exploração, da pilhagem, do engano. A abolição do sigilo comercial é o primeiro passo em direção a um verdadeiro controle sobre a indústria. Os operários não possuem menos direitos que os capitalistas em conhecer os segredos da empresa, do truce, do ramo de indústria, de toda a economia nacional em seu conjunto. Os bancos, a indústria pesada e os transportes centralizados devem ser os primeiros a serem submetidos à observação. As tarefas mais imediatas do controle operário consistem em esclarecer quais são as rendas e as despesas da sociedade, a começar pela empresa isolada, determinar a verdadeira cota do capitalista individual e de todos os exploradores em conjunto na renda nacional, desmascarar os acordos de bastidores e as trapaças dos bancos e trustes, revelar, enfim, diante de toda a sociedade, o assustador desperdício de trabalho humano que resulta da anarquia capitalista e da pura caça ao lucro. Nenhum funcionário do Estado burguês tem condições de levar a cabo esse trabalho, quaisquer que sejam os poderes de que esteja investido. O mundo inteiro observou a impotência do presidente Roosevelt e do presidente do Conselho, Leon Blum, frente ao complô das 60 famílias ou das 200 famílias. Para quebrar a resistência dos exploradores, é necessária a pressão do proletariado. Os comitês de fábrica, e somente eles, podem pôr em prática um verdadeiro controle sobre a produção, recrutando, na condição de conselheiros, e não como tecnócratas, os especialistas honestos e devotados ao povo, contadores, estatísticos, engenheiros, pesquisadores, etc. A luta contra o desemprego, em particular, é inconcebível sem uma ampla e ousada organização de grandes obras públicas, mas as grandes obras só podem, nessa ocasião, ter um significado duradouro e progressista tanto para a sociedade quanto para os próprios desempregados, se fizerem parte de um plano geral concebido para certo número de anos. Nos limites de tal plano, os operários reivindicarão a retomada do trabalho por conta da sociedade nas empresas privadas que forem fechadas em consequência da crise. O controle operário
Nessas ocasiões, será substituído pela administração direta dos operários. A elaboração de um plano econômico, mesmo que elementar, do ponto de vista dos interesses dos trabalhadores e não dos exploradores, é inconcebível sem controle operário, sem que os operários voltem seus olhos para todas as energias aparentes e ocultas da economia capitalista. Os comitês de cada empresa devem eleger em suas respectivas conferências comitês de trustes, de ramos de indústria, de regiões econômicas, enfim, de toda a indústria nacional em seu conjunto. Assim, o controle operário se tornará a escola da economia planejada. Pela prática do controle, o proletariado preparará-se para dirigir diretamente a indústria nacionalizada quando chegar a hora. Aos capitalistas, principalmente os de pequena e média envergadura, que às vezes propõem abrir seus livros de contas diante dos operários, sobretudo para mostrar-lhes a necessidade de diminuir os salários, os operários devem responder que o que lhes interessa não é a contabilidade de falidos ou semi-falidos isolados, mas a contabilidade de todos os exploradores. Os operários nem querem, nem podem adaptar seu nível de vida aos interesses de capitalistas isolados e vítimas de seu próprio regime. A tarefa é reconstruir todo o sistema de produção e distribuição sobre princípios mais racionais e mais dignos. Se a abolição do sigilo comercial é a condição necessária ao controle operário, esse controle é o primeiro passo no caminho da direção socialista da economia.